A missão de Deus nas Escrituras Sagradas tem Jesus na frente e no centro, como o único caminho para a salvação. O próprio Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João capítulo 14, verso 6. Eu e você devemos sempre lembrar que a missão de Jesus não começou quando ele veio ao mundo. Ele recebeu a missão do Pai antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Portanto, Deus buscou a humanidade mesmo antes de lançar as bases do nosso planeta e ainda interinamente entrou na história para cumprir esse propósito sagrado. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é o Deus triuno, a origem da missão. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na obra de salvar pessoas. Em que sentido esse fato pode te trazer conforto? Como a compreensão de que a missão tem sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo deve moldar a minha e a sua missão? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." João capítulo 20, versos 21 e 22. O texto do estudo de hoje é uma breve afirmação da grande comissão que Jesus fez aos discípulos. Uma declaração mais completa é encontrada em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20 e em Lucas capítulo 24, versos 44 a 53. Jesus é o exemplo supremo de evangelismo e missão. A origem da missão é Deus. A missão é de Deus e não nossa. O próprio Senhor Jesus afirmou: "Como o Pai me enviou, assim eu os envio." Como Jesus foi enviado para proclamar a verdade do Altíssimo e para converter pecadores a Deus, ele enviou os discípulos para o mesmo propósito, revestidos com a mesma autoridade e influenciados pelo mesmo Espírito. Esse é o plano e a extensão da comissão dos discípulos e de todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus é o nosso modelo que precisamos imitar. É verdade que os discípulos já haviam sido enviados por toda a Judéia, mas apenas como arautos, para emitir uma ordem de que o Mestre Supremo deveria ser ouvido e não como apóstolos enviados para executar um ofício perpétuo de ensino. Mas agora o Senhor ordena que eles sejam seus embaixadores para estabelecer o seu reino aqui no mundo. Não é sem razão, portanto, que Jesus Cristo comunica aos seus apóstolos a autoridade que recebeu do Pai, para que assim possam declarar que a pregação do Evangelho não lhe foi confiada por autoridade humana, mas por ordem de Deus. O que os discípulos foram enviados para fazer foi para pregar o Evangelho, converter os pecadores, edificar os santos, plantar novas igrejas e assim administrar as ordenanças instituídas por Jesus. O padrão da missão dos discípulos é a missão de Jesus dada por seu Pai, que foi vir a este mundo para fazer a vontade do Pai, para pregar o Evangelho, para operar milagres e obter redenção eterna de seu povo, e cuja missão não supõe inferioridade na sua pessoa divina, nem mudança de lugar, mas harmonia e acordo entre o Pai e o Filho.
A semelhança desta missão é a mesma missão dada aos discípulos, e ela reside na autoridade de Jesus e, simultaneamente, esta autoridade é de origem divina. Os discípulos, então, são enviados para o mesmo lugar, o mundo, e em grande medida nas mesmas condições enfrentadas por Jesus. Quer dizer que os discípulos seriam desprezados, odiados e perseguidos, à semelhança de seu mestre. E, em parte, para o mesmo propósito, para pregar o Evangelho. Jesus soprou e disse: recebam o Espírito Santo. É só mesmo com a ajuda do Espírito Santo que eu e você seremos capazes de realizar a missão que o Senhor Jesus nos dá. Eu espero em Deus que você tenha uma semana maravilhosa e de muita paz. Vamos orar! Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Usa-nos como instrumentos para cumprirmos a missão que nos foi dada por Jesus, porque Ele recebeu toda a autoridade do céu e na terra. Usa-nos como instrumentos de propagação do Evangelho eterno no dia de hoje, é o que nós te imploramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!